Volta a Brasília, o ministro Edson Fachin, do STF, antecipou seu voto na ação sobre a contribuição assistencial a sindicatos. Catiúcia Sotomayor, de volta ao Jornal da Manhã. Catiúcia, como foi o voto do ministro e como está o julgamento? Olha, Adriano, o julgamento está suspenso após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Ele tem até julho para devolver esse processo. Ainda assim, o ministro Edson Fachin antecipou o voto e se colocou a favor da contribuição assistencial a sindicatos, seguindo os votos dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia, que já apresentaram as suas defesas. Eles defendem que a cobrança tem que ser aplicada a trabalhadores não sindicalizados também, desde que garantido o direito à oposição. O que isso significa? Essa contribuição assistencial é diferente da contribuição sindical, que custeia o sistema sindical, e também da contribuição confederativa, que paga a cúpula do sistema. A assistencial financia as negociações coletivas realizadas pelo sindicato. Então, o entendimento é que seria exigível de toda a categoria, independentemente de filiação ou não a um sindicato. A cobrança seria constitucional e, por isso, poderia ser instituída por acordo ou convenção coletiva, desde que fosse permitido ao empregado se opor a esse pagamento, ou seja, funcionários seguiriam se beneficiando do resultado de uma negociação. Entretanto, caso eles não aceitassem pagar, deixaria de ser cobrada essa assistência, esse benefício. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso, chegou a apresentar um voto diferente em outro momento, mas ajustou a decisão com a justificativa de que a reforma trabalhista provocou mudanças na lei que impactaram a forma de custeio das atividades dos sindicatos. Eu volto com vocês. Valeu, Catiúcia. Até mais tarde. Diogo Schelp, a discussão com relação à assistência a sindicatos. Qual a sua opinião? Os ministros, o julgamento continua, vão defendendo a cobrança de empregados não sindicalizados. Pois é, Adriana, o problema da contribuição obrigatória sindical é que ela cria uma classe de sindicatos, líderes sindicais, que pouco fazem em favor dos trabalhadores. E muitos deles, aqui não podemos generalizar, porque há sindicatos que de fato atuam em prol de seus representados, mas muitos deles ficam sentados desfrutando ali da entrada de recursos, né, que é obrigatória, compulsória. E a ideia de que, como está sendo votado agora por alguns dos ministros, de que ela deve ser obrigatória, mas que os funcionários, os trabalhadores podem optar por não pagá-la, na prática não funciona muito bem, porque acaba havendo uma burocracia muito grande para uma pessoa se desligar ali da contribuição compulsória dos sindicatos. Na ciência política, afirma-se que há um grande dilema aí no estudo de grupos de interesse, porque há um desafio, né, para conseguir convencer, né, os representados a fazer parte, a contribuir com um grupo de interesse, no caso um sindicato ou uma associação empresarial, porque quando se obtém um benefício, mesmo aqueles que não contribuem acabam todos sendo beneficiados. Então você dilui esse benefício, digamos assim. Em grupos pequenos, como associações empresariais, é mais fácil convencer as empresas a fazer parte, porque é um grupo menor, né? Em grupos grandes, como sindicatos, que representam um grande número de pessoas, é muito mais difícil. Como que se pode resolver isso? Que os sindicatos realmente apresentem, né, benefícios também individuais aos seus representados. Por exemplo, convênios com planos de saúde, enfim, outros benefícios, outras formas de convencimento de que os trabalhadores têm realmente algo a ganhar ao contribuir, ao entrar, ao se sindicalizar. Obrigatoriedade, para mim, não é o melhor caminho. Dávila. Adriana, é um verdadeiro absurdo essa tomada de posição do Supremo. Aliás, se nós pegarmos aqui o depoimento e o voto desses próprios ministros que estão mudando de opinião, como é o Gilmar Mendes, você vai ver uma defesa enfática contra a obrigatoriedade da contribuição e agora muda de opinião. Como é que é isso? Isso só aumenta a insegurança jurídica nesse país. É uma vergonha. Nós passamos uma reforma trabalhista, nós acabamos com isso. Esse é um assunto para ser tratado no parlamento e já está aí o Supremo se metendo em assunto. É inacreditável, revendo uma posição constitucional, gente. Tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar a reforma trabalhista que foi feita. É uma vergonha essa postura do Supremo. Ela volta com uma obrigatoriedade que foi derrubada na reforma
trabalhista e que o Supremo reconheceu como um absurdo naquele tempo. Como é que muda de oposição? O que é isso, gente? Isso aqui é república de banana. A lei vale ontem, não vale hoje. Aí depois é retroativa. Gente, como é que nós vamos fazer esse país ser levado a sério? Se tratam as leis e a Constituição com tanto menosprezo. É um verdadeiro absurdo essa decisão que está sendo votada no Supremo Tribunal Federal. Como já tiveram outros absurdos, mas essa certamente estará no rol de um dos grandes absurdos se voltar uma contribuição obrigatória, o que é inconstitucional de acordo com a legislação trabalhista.